Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Antigamente, quando eu era mais nova, jovem também, e assistia aqueles filmes bíblicos, eu via naqueles filmes, por causa de uma licença poética dos filmes, que Deus falava com aquela voz imponente, meu filho, aquela voz grossa. E eu era criança, e depois também um pouquinho quando eu estava adolescente, e eu ficava pensando assim, eu gostaria tanto que Deus falasse comigo com essa voz, Eu era católica naquela época, eu estudava em colégio de freiras, eu não tinha quem me conduzisse no Evangelho. A minha família toda era assim, católica, e não era muito praticante, não, era aquelas pessoas, tipo aquelas pessoas que falam assim, não sabe que religião, qual é a tua religião? Católica, Era mais ou menos isso. Eu era mais católica da família, porque vivia no colégio de freiras, e eu sempre tive esse contato com Deus, assim, sempre rezei, E como eu era católica, era Ave Maria e o Pai Nosso igual um mantra, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o nome. Eu nem entendia muito bem, mas eu achava que aquilo ali era a minha conversa com Deus. E eu esperava um dia escutar a voz do Senhor, escutar a voz dele falando, Marlene, aquela voz assim, Marlene. Pois bem, e um belo dia, e isso nunca acontecia, claro, e eu ficava pensando, meu Deus, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Por que Davi, Moisés, todo mundo escutou a voz de Deus e eu não escuto a sua voz, Senhor? Uma criança, Até que um dia eu fiz uma leitura de um salmo e isso já foi agora, quando eu estava bem mais velha, já estava convertida há alguns anos. Eu ainda esperava que um dia eu ia escutar a voz de Deus. Mas quando eu li esse salmo, eu tive certeza absoluta que eu estava escutando a voz de Deus. E aí eu pensei assim, aquela voz, Moisés, meu filho, que a gente vê nos filmes, é uma licença poética do filme. Não sei se era assim naquela época, mas com certeza agora é um pouco diferente. E aí, quando eu li esse salmo, eu fiquei pensando assim, um dia que eu tiver a oportunidade de falar para alguém, de discipular, de pregar, de levar uma mensagem, eu vou falar sobre esse salmo. E essa oportunidade chegou. Olha como é que Deus é bom, Essa oportunidade chegou. Então, eu queria mostrar para vocês o que eu li, E aí eu peço que vocês leiam comigo o Salmo 81. Não é um salmo muito famoso, Ficou famoso para mim. O Salmo 81. Eu vou ler o salmo inteiro, embora só uma parte dele é que eu vou falar para vocês, Eu vou dizer que importa para a gente agora. Claro que tudo é importante, mas nesse momento eu queria focar só uma parte dele. Mas eu vou ler ele todo. Diz assim o Salmo 81, ouçam. Cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele ordenou, como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera,
Livrei os seus ombros do peso e suas mãos foram livres dos cestos. Clamastes na angústia e eu te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres antes Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encharei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Aleluia. Antes de eu falar sobre esse salmo, eu gostaria de contar para vocês, falar sobre ele, o que eu aprendi com esse salmo. Mas antes eu gostaria de fazer duas coisas. Primeiro, uma oração e depois a contextualização desse salmo. E eu vou explicar por que eu vou fazer a contextualização do salmo. Minha oração é: Senhor, nós estamos aqui reunidos, seus filhos, seu povo, ávidos para escutar a sua voz, o que o Senhor quer nos falar. Por favor, Pai, permita que nossos ouvidos agora se tornem ouvidos de ouvir. Usa esta tua serva, se assim for de tua vontade, e nos conduza sob o teu reino, em nome de Jesus Cristo. Amém. E agora vamos à contextualização. Todas as vezes que eu estudo sobre algum texto da Bíblia, eu gosto sempre de contextualizar. O que é contextualizar? É entender quem escreveu, como escreveu, quando escreveu, por que escreveu, o que estava acontecendo naquela época que foi necessário, que ele escrevesse aquilo. Eu gosto de ter esse contexto porque eu já vi várias pessoas pregando, falando, ensinando pedaços da Bíblia que a fala dele não é o que realmente aquele texto quer dizer, porque ele fugiu do contexto, Então, eu gosto sempre de contextualizar para a gente entender bem o que estava acontecendo nessa hora, nesse salmo, tá ok? Então, vamos lá. Claro, deve ter na tua Bíblia aí, que o escritor desse salmo foi Asaf. Asaf foi um músico levita, e ele foi designado pelo rei Davi como chefe dos que celebrariam diante da arca. Esse salmo é basicamente um salmo de adoração, e ele era usado na festa do tabernáculo. A festa do tabernáculo foi instituída por Deus para que todos lembrassem da saída do Egito, da retirada do Egito, do povo de Israel, e lembrassem o que eles passaram no deserto, morando em tendas, morando em tabernáculos, tendas, e tendo como templo um tabernáculo também. O propósito dele é interpretar essas festas, é mostrar para o povo como cultuar, como adorar a Deus, como festejar com Deus. E aí, é esse mais ou menos o contexto. Claro que a gente podia aprofundar mais e mais na história, mas aí ia fugir ao que eu gostaria de mostrar. Vou dividir esse salmo em 3 partes. As 2 primeiras, nós vamos falar assim, voando, mas a última, a outra parte, é a parte que nos interessa agora. Pois bem, ele começa com um chamado para louvar ao Senhor, cantai de júbilo a Deus.
Então, o Salmo 81, de 1 a 5, é uma convocação festiva. E vocês veem, né? Celebrar, cantai de júbilo a Deus, salmodiai, fazei soar o tamborim, né? Isso é importante, é preceito. Quando chega no versículo 6 e 7, ele lembra que eles estavam fazendo a festa do tabernáculo para esse salmo. Esse salmo foi escrito para essa festa, né? Então, quando chega no versículo 6 e 7, há uma lembrança, né? Deus lembrando, e a palavra de Asaf é colocada aqui, da lembrança da libertação de Israel. Livrei os seus ombros do peso, as suas mãos foram livres dos cestos, que eles pegavam pesado nisso. Clamaste na angústia e eu te livrei. O povo que estava lá no Egito, escravizado, clamava, nosso Deus esqueceu e tal, e ele livrou. Então, essas duas partes é uma convocação para adorar o Senhor e depois uma lembrança de tudo que eles sofreram e da libertação que Deus fez do povo de Israel. Agora, o nosso foco vai ser exatamente do versículo 8 ao versículo 16. E aí, quando a gente chega no versículo de 8 a 16, de 8 a 10, nós vemos uma exortação solene. Deixa eu ler novamente para vocês. Ouve, povo meu, eu quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostes ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Veja, primeiro nós escutamos Deus exortando. Me ouve, ouve, povo meu, ouve o que eu tenho para dizer. E ele lamenta, porque o povo não escuta. É um povo murmurador, é um povo que só vive reclamando, não escuta. E aí Deus fala, ouve, se Israel me escutasse. Nesse momento, se você puder tirar o nome de Israel daqui, não estou falando para modificar a Bíblia não, mas quando você chegar em casa, tentem ler essa parte aqui, usando o seu nome. Vocês vão perceber que Deus está falando para vocês, né? Dizendo, ouve, Nairlene, quero te exortar. Nairlene, se você me escutasse. E aí eu lembro de muitas mães, né? Minha mãe fazia isso. Você não me escuta? Ouve o que eu estou te dizendo, menina, né? Ouve o que eu estou falando. A minha mãe fazia isso, né? E eu não escutava, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Quando Deus fala, ouve, Ele está querendo dizer, me obedeça. Obedeça a mim. Ouve o que eu estou falando, segue o que eu estou falando, me obedeça. Quando a minha mãe falava isso para mim, também ela falava desse jeito. Ouve, Nairlene, ouve. Né? Me obedece, eu estou falando para você fazer assim, assim, assado. E como Israel, como o povo de Israel, lembrando que hoje o Israel de Deus somos todos nós que aceitamos Jesus Cristo. Então, como Israel, eu não obedecia a minha mãe, o que acontecia comigo? Me dava mal. E aí é que Deus fala, Israel, se me escutasse. Nairlene, se você me escutasse. E aí Deus, ele tem essa convocação. E aí, se vocês forem notar e perceber, a Bíblia de ponta a ponta é o tempo todo Deus falando, me ouve, me obedece. Olha, eu fiz essas leis para que vocês fiquem bem, me ouve. Faz isso. O problema, irmãos, é que hoje em dia a gente não ouve a Deus.
Hoje em dia a gente tem orações, a maioria, e quando eu falo vocês ou a gente, eu estou incluída aqui também, tá? Eu não sou melhor do que nenhum de vocês aqui, eu tenho meus pecados também, eu tenho meus deslizes. Olha aqui o que Deus falou para mim: ouve, Nailene, né? Então eu também, de vez em quando eu tenho as minhas malcriações e as minhas rebeldias, né? Mas a gente tem muito esse costume. Nós fazemos orações: obrigada, Senhor, obrigada por tudo que o Senhor me deu, por favor, Senhor, me dê mais isso, né? Muitas vezes a gente faz as orações, e eu também às vezes tenho essa sensação que eu estou falando é com Papai Noel, não com Deus. É Papai Noel que a gente pede as coisas, e Papai Noel tem que trazer, e se não trouxer a gente fica muito zangada e diz: Papai Noel não existe. A gente não está falando com Papai Noel quando ora, a gente está falando com Deus. De verdade, quantas vezes a gente orou e escutou Deus respondendo essa oração? É difícil, né? Porque a gente não escuta. Ouve, Israel, se me escutasses. A gente não escuta porque a gente não quer obedecer, a gente quer o que a gente quer, e fim de papo. É igual filho mimado, né? Filho único, mimada, né? Possessiva, ciumenta. Eu sou filha única, assim. A gente age como se fosse assim, bate pezinho: não, Deus, eu quero isso, não, Deus há de me dar, não, Deus vai me dar, e Deus não dá, você fala: não é possível, não é possível, será que a minha oração não chegou a Deus? Deus não me escutou? Ué, quem é que tem que escutar quem aqui? Com certeza Deus te ouviu, o teu clamor, e falou assim: não. Só que você não. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Mas a Bíblia toda fala sobre isso. E é interessante que no Novo Testamento, principalmente lá em Apocalipse, a gente ouve a expressão: quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, a você, a mim. Quem tem ouvidos de ouvir. Parece uma redundância, parece uma coisa estranha. Ora, ouvidos ouvem, ouvidos escutam, ouvidos escutam. Mas quem ouve, apreende, entende, obedece, discerne. O que eu estou ouvindo? É uma coisa legal? É uma coisa ruim? Então, e as pessoas surdas? As pessoas surdas não escutam, mas elas ouvem, elas entendem através da linguagem de Libras, através de vibrações, do mexer na boca. Isso é escutar, isso é ouvir, né? Há uma diferença. E isso você encontra muito lá nas igrejas, né, do Apocalipse, que é exatamente isso. Veja, lembra, quem leu o Apocalipse, leu essa parte das igrejas, vai lembrar que Deus fala, a carta à igreja em Éfeso, por exemplo: assim diz o Espírito à igreja, conheço as tuas obras. Ele começa assim: eu conheço as tuas obras, eu sei que você é assim, assado, mas eu tenho contra ti isso, isso e isso. Trata de se ajustar, né? Porque aí você vai ter um galardão. Me ouve, Israel, se me escutasse. Você vai ter um galardão. Se você não cumprir isso, eu vou vir de contra ti. E aí ele termina: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, seja esperto, entenda que eu sou o teu Deus, o Deus que te tirei da terra do Egito. Eu sou o teu Deus. Abre bem a sua boca e te encherei. O que é isso? Clama a mim, ó Senhor, por favor, fala comigo e tal, e ele vai responder. É esse, né, na poesia de Asaf, a inspiração era essa. E aí, de repente, né, muitos de vocês
podem estar perguntando assim, como eu me perguntei, né? Tá legal, eu sei que pode ser que Deus não me fale naquela voz, né, toda bonita dos filmes, mas como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Se não é assim, como é? Então, Deus me respondeu mais essa. Falou comigo, eu ouvi, através de Hebreus 1, de 1 a 2. Vamos lá? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Agora eu sei como que eu vou ouvir Deus. Através de Jesus Cristo, do que Jesus Cristo me falou. Isso significa que Deus falava pelos profetas. Hoje nós não temos profetas. Nós temos o dom da profecia, mas esse dom da profecia, eu devia ter anotado esse versículo também, está em algum lugar que eu não lembro, que fala assim: toda profecia é para edificar, exortar, ensinar. Todas as escrituras também são palavras diferentes, mas existem 2 textos da Bíblia. Ou seja, aquele que profetiza, ele profetiza a palavra, o que está escrito, tudo que Deus tinha que falar para a gente, já está escrito aqui, na Bíblia. Tudo que ele precisava falar, tudo que a gente precisava saber, está escrito aqui. Tem alguma coisa que Deus ainda não falou? Provável. Lá em Apocalipse, tem uma hora que João fala o anjo fala para João assim, não escreve isso que você está vendo não. Isso aí você não escreve não. E João obviamente não escreveu. Então tem alguma coisa ainda que a gente vai precisar saber. Mas o que isso quer dizer? Saberemos quando estivermos na vida eterna. Até lá, o que a gente tem que saber está aqui. Tudo. Quer saber o que vai acontecer no futuro? Não precisa ir na cartomante, no adivinho, não precisa escutar nenhuma profetada aí de irmãozinho que, né, fala algumas besteiras. Alguns irmãos falam algumas besteiras. Tem que ter cuidado. Vai lá na Bíblia. Quer saber o que vai acontecer? Quer saber como é que vai ser daqui para frente, com esse clima maluco, com essas queimadas? E agora, o que vai vir? Vai lá na Bíblia, lê lá Daniel, lê lá Apocalipse, está tudo aqui, tudo. Ouve a voz de Deus. Então, eu aprendi, né, que para ouvir a voz de Deus é simples. É só ler a Bíblia. Lê a Bíblia. E isso aí é o tempo todo também Deus falando. Deus dá um conselho para Josué, que eu também recebo esse conselho para mim. Espero que ele sirva para vocês também. Lá em Josué no capítulo 1, vamos abrir, lê o capítulo 1 de Josué, é maravilhoso. Deus falando para ele o tempo todo. E aí Deus fala assim: ouçam. Medite no livro da lei dia e noite, não te apartes do livro da lei, para que faça prosperar o seu caminho. Me ouve e eu te encherei. Me ouve, me obedeça e eu te farei prosperar o caminho. Gente, desobedecer a Deus é não ouvir a Deus. Não ouvir a Deus é não ler a Bíblia, porque Ele está falando aqui o tempo todo. O tempo todo. Tem outros lugares, tem outras maneiras que Deus fala? Tem, na oração. Ora. Eu lembro que um dia eu li sobre uma entrevista com a Madre Teresa de Calcutá, que não era evangélica, era católica, óbvio.
e um repórter perguntou para ela assim: Madre Teresa, a senhora ora muito? Ela: oro muito. Eu falo com Deus. Não, eu oro muito. Aí o repórter falou assim: o que a senhora fala nas suas orações? E ela disse: eu não falo, eu só escuto. Então é isso, né? Isso quer dizer que a gente não tem que orar? Não, muito pelo contrário. Ora, porque você vai escutar a voz de Deus, né? Ora quietinho, ouve tantas e tantas orações, né? Parece que não é o irmão que está falando, parece que é uma outra pessoa que está sussurrando ali, e é o Espírito Santo de Deus que fala, que intercede por nós por gemidos inexprimíveis. Ouçam. Também nós podemos ouvir a voz de Deus ao vir para a igreja. Quantas vezes, né, algumas pessoas falam assim: eu fui para a igreja e eu não queria vir, não queria ir, mas quando eu sentei lá, o pregador daquela noite, daquele dia, falou tudo que eu precisava ouvir. Ele falou? Não, Deus falou com essa pessoa. Quantas vezes a gente perde as bênçãos de Deus por não vir na igreja? Às vezes Deus prepara todo o ambiente para falar para você, e aí você não vem, não ouve. Bom, na comunhão dos irmãos também a gente pode ouvir a palavra de Deus. Tem alguns irmãos que podem chegar perto de você e falar uma palavra que é exatamente o que Deus quer falar para você, o que você precisa ouvir. Mas aí nesse ponto, tenha um pouquinho de cuidado, tá? Porque tem muitos irmãos, né, que hoje em dia tem a mania de falar assim: Deus falou para eu te dizer, né? Deus me mandou te dizer, Deus me disse, né, para eu falar. Então olha só, vamos lá. A gente viu lá em Hebreus 1, né, que Deus agora fala através de Jesus Cristo. E mais um detalhe, lembre-se que quando Jesus falou está consumado, ele estava lá na cruz, o véu do tabernáculo se rasgou do alto a baixo. Isso quer dizer o seguinte: lembram que o véu separava o lugar santíssimo, o lugar santo, o santo dos santos, onde estava a arca. Não era qualquer um que entrava lá, ou seja, não era qualquer um que ouvia a voz de Deus e que Deus falava. Era só o sumo sacerdote, ele tinha que se purificar dos pés à cabeça. Essa história vocês sabem, está lá no Antigo Testamento. Mas quando Jesus vem, esse véu se rasga. O que quer dizer? Que agora, nesse exato momento, nós tínhamos livre acesso a Deus em Jesus Cristo. Livre acesso a Deus. Então, cuidado com as coisas que alguns irmãos falam, porque a pergunta é: se eu tenho livre acesso a Deus, Deus fala comigo, eu falo com Deus, então por que Deus não me falou isso que o irmão está falando? Né? Falou com ele, por que não veio falar comigo? Pode ter pelo menos duas respostas: ou você não está numa comunhão perfeita e Deus precisa clamar até as pedras para fazer você ouvir, né? Para fazer você ouvir de alguma forma, ou então aquilo ali é profetada, né? É irmãozinho que está ali falando o que ele quer falar, é a vontade que ele tem de se meter na tua vida, sei lá, fala qualquer coisa. Das duas, uma. Mas aí o que nós fazemos? E se for realmente Deus falando comigo porque eu não estou atento ao que ele está falando? Então a Bíblia nos ensina a testar os espíritos. Todo aquele que fala, que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, esse é o Espírito que veio de Deus, né? E aí você não, né, de repente fica indelicado você chegar para o irmão e falar assim: quem é o seu Senhor?
confesse. Às vezes é um irmão ali da igreja, você não sabe quem é o Senhor Mas você pode ter a certeza de que se aquela palavra veio de Deus, ela vai se confirmar para você. Através das circunstâncias, da igreja, de você ouvir então a voz de Deus. Senhor, se realmente o que aquele irmãozinho, aquela irmãzinha falou veio de Ti, confirma para mim. Fala para mim, agora eu estou ouvindo. Ouçam com ouvidos de ouvir. E cuidado, né? Sempre que ouvir, a palavra de Deus tem que estar embasada na Bíblia. Tudo que foge daqui é anátema. O que é anátema? É reprovável, é condenável, repreendido, maldição. Então, se passar disso aqui, é anátema, não é a voz de Deus. Bom, e por último, alguém pode pensar assim, tá legal, né, Helene? A gente vai ouvir a voz de Deus, mas como é que eu consigo discernir entre a voz de Deus e a minha voz? Às vezes a gente tem os pensamentos, né? Aí a gente acha que é a voz de Deus. Mas você pode fazer o seguinte, simples. Se pintar uma dúvida, não é de Deus. Se pintar uma dúvida, não é de Deus. Deus não é Deus de confusão. Deus não deixa dúvida. Você tem certeza absoluta que é a voz de Deus. Certeza. Eu tenho um amigo que é cristão, que ele falou assim, ele estava para se mudar, aí ele disse assim para mim, Marlene, olha, eu sinceramente, eu acho que Deus quer que eu vá morar ali. Aí eu falei assim, você acha? Então não é Deus. Não põe na palavra, na boca de Deus, coisa que ele fala. Se você acha, você não tem certeza que é Deus te falando isso, você não tem certeza, não é Deus. É você está doido para morar ali, né? E está colocando a culpa em Deus aí para fazer o que você quiser. Então, ouçam a voz de Deus através das palavras. Ele fala assim, todo aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. O fato pelo qual vocês não ouvem é porque vocês não são de Deus. Olha só, né? Todo aquele que ouve a palavra de Deus, essa pessoa é de Deus. Se você não está ouvindo, você não é de Deus. Você está simpatizante, né? Então, cuidado com isso, né? Ouve a palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus? Está aqui, está nas suas mãos, está ao teu alcance. Ouve a palavra de Deus. Nesse sentido, se a gente está dizendo, ouve a palavra de Deus, então eu quero dizer para vocês que leiam a Bíblia. Não se deixem enganar, né? Não se engane. Jesus em Mateus 24 diz, existirão falsos profetas que, se possível fosse, enganariam até os eleitos. E são os eleitos, meus irmãos, somos nós. Quer ser enganado? Então não lê a Bíblia. Não quer ser enganado? Não quer ficar escutando a abobrinha e dizendo amém? Então lê a Bíblia. E façam igual os crentes de Bereia. Lembra dos crentes de Bereia? Paulo ia lá, pregava o evangelho, aí eles acatavam, ouviam, mas peraí, quem falou foi um homem. E o homem até suspeito que há pouco tempo ele estava aí perseguindo os cristãos, né? Nós estamos acatando, nós estamos falando, o irmão está falando muito bem, mas vamos ver se Deus confirma. Aí eles iam lá nas escrituras e falavam, e Paulo elogiou esse comportamento deles. Paulo não ficou ofendido não, Paulo elogiou. Sejam como crentes bereanos, confiram, leiam. Deus vai falar com vocês através da palavra dele. Vamos lá. Terceira, uma outra
etapa, um outro ponto desse pedaço que Deus fala, ouve a minha voz. E aí é o Salmo 81, de 11 a 12. Vou ler. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me ouviu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Esse texto aqui, né, já mexe com a gente no sentido de como é importante ouvir a Deus. Deus falou e Deus está dizendo assim, eles não me ouviram. Deus é um cavalheiro, Ele não vai forçar você, não quer me ouvir? Que pena, que pena. E aí eu deixei andar na teimosia dos seus corações. A pior coisa do mundo é quando a gente não escuta Deus e Deus, por conta disso, deixa que a gente siga os nossos próprios passos. Porque seguir os nossos próprios passos, danou-se, lascou. Nós só fazemos besteira, a gente só se dá mal. E eu aprendi isso também com a minha mãe, né? Mãe também, mãe tem dom de Deus, com certeza. E eu aprendi que toda vez que a minha mãe fala, João, eu sabia que era João, vamos lá. Obrigada, irmã, obrigada. Toda vez que a minha mãe falava e eu não obedecia, eu me dava mal. Agora a minha mãe fala, eu digo assim, amém, e assino embaixo, é certinho. Vamos lá, só para ver essa palavra aqui que é bem forte. João 8. Eu só errei mesmo o livro. Então eu errei tudo, né? Ai, meu Deus. João 8. Minha Bíblia não tem João. Misericórdia. Está aqui. João 8, 47. Diz assim: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então, ouvir tem o sentido de obedecer. Né? Se você não me obedece, você é contra mim. Quem não é por mim, é contra mim. Quem não é meu, é de outra pessoa. Não me ouve, não me obedece, né? Fala comigo, Senhor. Eu era muito assim. Eu dizia, Senhor, me ajuda, seja feita a sua vontade, mas deixa comigo, tá? Controlador, como é que é esse papo? Senhor, me conduz aqui, mas deixa que eu dirijo. Não adianta. Eu não ia ouvir nunca a voz de Deus. Eu estava ouvindo só a minha. Eu, controladora, narcisista, seja lá o que for. Não ia ouvir nunca. Nós que ouvimos a voz de Deus, nós pertencemos a Deus. Nós sabemos como ouvir a voz de Deus. E aí, o que acontece quando a gente não ouve a voz de Deus? Deus nos entrega aos nossos próprios caminhos. Porque Ele quer? Porque Ele é mau? Não, porque Ele simplesmente não está sendo ouvido. Não vai me obedecer? Então tá, faz o que você quer. E aí a gente se dá mal. Não podemos ouvir a voz de Deus porque estamos surdos pelas vozes do mundo. Hoje em dia a gente está surdo pela voz do mundo, né? Por isso a gente não escuta a voz de Deus. Quantas e quantas pessoas vêm aqui para a igreja, é um anjinho de candura, põe o pé fora da igreja, dando a fazer fofoca, fala do irmãozinho, fala mal de fulano, fala mal de ciclano, né? Faz tudo ao contrário. Existe uma música popular que diz isso: não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Não adianta, né? Não ouve. Então, é ouvir a voz de Deus. O perigo de não ouvir é porque acabamos recebendo o que não desejamos. O que desejamos
e que muitas vezes não é o que precisamos ou o melhor para nós, porque é fruto da nossa desobediência, da nossa rebeldia, o que estava acontecendo com Israel. Por isso que Deus estava falando: me ouve, Israel, me ouve, povo. Se você só me escutasse, mas vocês não me escutam, então tá, eu entrego vocês ao seu próprio caminho. E deixar a gente do seu próprio, deixar que a gente siga o nosso próprio caminho nunca é bom. E aí sim, agora vamos abrir em Romanos 1, aí sim é Romanos, tenho certeza absoluta. Eu vou ler para vocês 2 versículos. O primeiro versículo é o 18, e diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. E aí, leiam Romanos 1, que é maravilhoso, vocês vão entender muito do que está acontecendo agora. E aí Deus vem falando, Paulo vem falando aos romanos, e aí Paulo fala assim: olha, né, vocês estão fazendo tudo errado, vocês não querem conhecer a Deus, não querem ouvir, não querem conhecer, não querem estar junto de Deus, estão fazendo tudo errado, estão fazendo abominações, estão fazendo coisas abomináveis. E aí Paulo vai relatando todas essas coisas abomináveis. E aí, no versículo 28, que é o outro versículo que eu queria deixar para vocês, né, colocar aqui para vocês: ouçam, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Eu acho fantástico essa expressão, né? Uma disposição mental reprovável. De verdade, dá uma olhadinha no mundo. A gente não está vendo muita disposição mental reprovável? De vez em quando aparece cada coisa maluca. Você vê em jornal, em novelas, que a gente fica assim: meu Deus. Como diz a dona... né, ela está viva, se eu não me engano, como diz a dona Ruth Graham, né, se Deus não vier e não castigar logo esse povo, ele vai ter que pedir desculpa para Sodoma e Gomorra, porque a gente está milhões de vezes pior do que eles, milhões de vezes pior, porque a gente não escuta. E aí Deus fala assim: tá, você não escuta? Tudo bem, faz o que você quer. Eu não vou impor. Escuta, me escuta, me escuta. Não, vai me desobedecer? Então tá. Aí a gente fica com essa mentalidade, fazendo um monte de coisa que não deve. E outras coisas mais. Se vocês quiserem conhecer, saber direitinho, escutem o que Deus fala em Deuteronômio 28, de 15 a 68. Não vou ler para vocês, eu quero que vocês escutem Deus falando de todas as coisas ruins que podem acontecer quando a gente não obedece a Deus, quando a gente não ouve a palavra de Deus. Deuteronômio 28, 15 e 68. Se quiserem dar uma marcadinha lá, de noite, logo mais, ouçam o perigo que é não escutar a Deus. E aí, a última parte do Salmo, a gente vai ler Salmo 81, de 13 a 16. E aí, Deus fala assim, olha que lindo: ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre.
Eu o sustentaria com trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Olha que bênção você ouvir o Senhor e obedecer. Veja, aqui a gente resume essa parte dizendo: se você ouvir o Senhor, obedecer a sua voz, né, Ele dará vitória contra os seus inimigos. Mas olha, ali, né, naquele contexto desse salmo, os inimigos de Israel eram os filisteus e outros povos ali da terra de Canaã, tá? Hoje em dia, os inimigos são todas as coisas que nos fazem mal, que são contra nós. E veja, me ouve e eu vou abater os seus inimigos. Lembra do Salmo 23, né? Preparas uma mesa diante dos meus inimigos. Olha só, essa é a voz de Deus para vocês. Me ouve, eu de pronto lhe abateria os inimigos, de pronto. Outra coisa que isso nos diz é que Ele nos daria a liderança perpétua. O que é isso? Eu vou ser chefe? Eu vou ser presidente? Eu vou ser, né, tal, todo mundo vai falar e vai me obedecer? Não, quer dizer que você vai ter autoridade, porque Deus nos concede essa autoridade. Mulheres, né? Hoje em dia a mulherada está falando assim, o empoderamento feminino. A gente tem que buscar o nosso empoderamento feminino. Mulheres, a Bíblia, Deus já empoderou a gente há muito tempo. Há muito tempo. Nós não precisamos ser iguais aos homens, fazer as coisas que os homens fazem para ter o nosso empoderamento, né? Então, isso é a liderança. Eu de pronto lhe abateria os que aborrecem ao Senhor, né? As pessoas que o Senhor se irrita dele, lhe submeteriam. Você teria essa autoridade. E no final, a provisão abundante, né? A provisão que Deus nos dá, né? Que é tudo que nós necessitamos. Lembra lá, Mateus 6, 25? Né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Deus sabe que você precisa de todas essas coisas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Ouve o reino de Deus. Ouve o governo de Deus. Siga o governo de Deus, obedeça, e todas essas coisas, tudo que você precisa será acrescentado. A gente vai receber do Senhor o que é suficiente, mas olha só o que eu também aprendi. Quando a gente obedece o Senhor, Ele nos dá, e dá em abundância, uma medida recalcada, sacudida, né? Não é isso que fala? É em abundância. Eu até brinco e falo assim, papai é exagerado, eu gostaria de ter isso, mas ele entupiu disso, né? Porque ele é assim, porque você obedeceu, né? E ele te dá em abundância. Não, nada, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? É a provisão, é isso aqui que Deus está falando. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com mel que escorre da rocha. Ou seja, você me ouve, eu vou te dar o que tem de melhor. O que tem de melhor? Riquezas, carros importados? Sei, talvez, mas não necessariamente isso. Apenas o que há de melhor. Israel, se me escutasse. Se vocês me escutassem, se você escutar, ouçam a voz de Deus. Por fim, ouvir a voz de Deus é fazer a sua vontade, é cumprir os seus mandamentos. Toda a Bíblia fala que nós devemos levar a Deus as nossas petições, mas a palavra, lá em Filipenses 4, 6 e 7 diz isso. Mas a palavra também fala, né, para ouvir a sua voz em resposta. Infelizmente, muitas pessoas oram como se Deus fosse Papai Noel. São pedidos e mais pedidos, e a maioria feitos fora da vontade de Deus. E aí Deus fala em Tiago 4, 3, vocês pedem e não recebem
porque pedem mal, pedem para usar nos seus caminhos. Não é isso que eu quero. Em outra parte da Bíblia, Deus fala assim: eu é que sei o pensamento que eu tenho de vocês, para vocês. Pensamento de paz, pensamento de bem e não de mal. Mas vocês não me escutam, não tem jeito, querem fazer o que querem. Então, a partir de hoje, irmãos, quando nós orarmos, vamos ter um momento em silêncio para deixar que Deus fale. Então, introduzir esse costume nas suas orações. Façam suas orações, seus agradecimentos, orem, né? É importante orar com os nossos pedidos, colocar diante de Deus o nosso pedido, nossas ações de graça, mas também ouvir a voz de Deus. Quer ouvir o Senhor falando com você? Então, pertença a Deus, se entregue a Deus, hoje, agora. Ouçam Deus falando. Talvez vocês, como eu, não vão ouvir a voz de Deus como lá nos filmes falam, mas com certeza vocês vão ouvir. Ouçam e venha para Jesus. Se você quer isso, que o Senhor fale aos teus ouvidos, o quanto Ele o ama, o quanto Ele quer ver você feliz, lê a palavra, obedece, ouçam. A Israel, se me ouvissem. Ó povo, mas meu povo não quis me ouvir. Mas se vocês me ouvissem. E aí, vocês podem ir também em Deuteronômio, e lá vocês vão encontrar, como eu falei para vocês vão encontrar no capítulo 28, as maldições das pessoas que desobedecem a Deus, mas lá também tem as bênçãos. Continuando, ele coloca as bênçãos, aliás, é até o contrário, primeiro ele coloca as bênçãos, e depois ele coloca as maldições. Então, um pouquinho antes, 15 para trás, vocês vão encontrar as bênçãos. Vai lá ver, ouçam a voz de Deus dizendo que eles querem te abençoar. Eu só queria finalizar com uma palavra de Charles Spurgeon, que é um pregador batista inglês, um pregador batista inglês do século XIX. Ele coloca assim: os nossos inimigos encontram as mais poderosas armas contra nós no arsenal das nossas transgressões. Ou seja, quando a gente transgride, quando a gente é rebelde a Deus, é aí que o inimigo pega, é aí que ele vem armado contra você. Então, o inimigo, aí ele continua: nunca poderiam nos abater se não nos abatêssemos primeiro. Ou seja, o inimigo não tem poder contra nós, exceto se nós dermos esse poder a ele. Como é que nós damos esse poder a ele? Desobedecendo a Deus, não ouvindo. O pecado tira do homem a armadura e o deixa exposto ao inimigo. Lembram da armadura? Capacete da fé, a palavra que é a espada, a sandália que é o evangelho, a couraça da justiça. Lembra? Está lá em Efésios. Está lá em Efésios. Essa armadura aqui é que nós ouvimos a palavra de Deus e a gente se veste com a armadura. E aí Spurgeon fala: o pecado, a transgressão, a rebeldia com Deus arranca da gente a armadura. E sem a armadura, a flecha do inimigo vai direto. Que é isso para você? Duvido que você queira. Então ouça Deus. Não deixa de ler a Bíblia, não deixa de ler a Bíblia, não deixa de ler a Bíblia 1000 vezes. Não se deixe enganar, não vai no oba-oba dessas religiões aí que tem Cristo popstar, ou então que tem pessoas que são simpatizantes ao Evangelho. Não tem o LGBT que ia mais e simpatizantes? Aqui tem os cristãos evangélicos e simpatizantes. Pessoas que estão na igreja porque gostam daqui, tá? É um ambiente legal, e é mesmo.
Deus está aqui, né? Mas não ouve, só para dizer que eu vou para a igreja, é status, só o quê? Então cuidado, ouçam a palavra, não se deixe levar, não se deixe enganar, por favor. O mundo está terrível. Leiam a Bíblia, vejam o que vai acontecer, ouçam a palavra de Deus e não se deixem enganar. Deus quer falar com vocês hoje, essa noite, agora. Deus está chamando vocês, ouçam, atenda ao chamado, não resista não, atenda ao chamado. Você vai ver o que é empoderamento, o que é ser filho de Deus. Vai ser tudo umas mil maravilhas, Marlene? Deus vai me dar o mar de rosas? Não, Deus não te prometeu o mar de rosas. Mas Ele sabe que se você tiver Jesus no seu coração, você vai ser capaz de encarar qualquer coisa. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Me escuta, vai pelo caminho que eu estou dizendo, eu venci o mundo. Me segue, que eu sei o caminho. Aliás, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Bacana esse, né? Ninguém vai ao Pai, seria o português correto, né? Mas Jesus é um com o Pai. Então ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, a partir de agora, vamos combinar assim? Quando vocês forem orar, orem. E depois que fizerem as suas orações, dá um tempinho, só um tempinho, fica quietinho, em silêncio. Pode ser que você não escute a voz de Deus, mas pode ser que você escute. Mas pelo menos, tenta ouvir, deixa Deus falar, ok? Deus nos abençoe.